Pessoal, a terceira e última questão da lista pedia o seguinte: apresente o diagrama esquemático de um circuito dobrador de tensão e explique o seu funcionamento. Determine a tensão de saída, caso o mesmo seja alimentado a partir da tensão da sala, da tomada da sala, né? Então vejo que existe mais de um circuito dobrador, eu vou falar de dois aqui, tá? Vou começar por um bem simples que aparece lá no livro, que é o retificador de meia onda. Desculpa, o dobrador de meia onda. Como é que ele funciona? Eu já comecei a desenhar o bichinho aqui como sendo um retificador de pico. Esse primeiro pedacinho é um retificador de pico. Imagine que instantaneamente a fonte é positiva em cima e negativa embaixo. O que vai acontecer? Nessa situação, a fonte tenta empurrar a corrente neste sentido. Mas não vai conseguir. Por que não consegue? Porque o diodo está bloqueado. Então não tem corrente e não tem carga no capacitor. Vamos imaginar que o capacitor esteja então inicialmente descarregado. No semiciclo seguinte, a tensão de entrada ela se inverte, eu vou ter positivo embaixo, negativo em cima, a corrente vem por aqui e vai alimentar o capacitor, né? Então, no momento que o diodo fica polarizado diretamente, se eu trocá-lo por um modelo ideal, que seria um curto-circuito, o que vai acontecer? A fonte fica em paralelo com o capacitor, ou seja, a tensão da fonte é igual à tensão do capacitor. Vamos imaginar que seja assim, ó. Eu estou olhando, vou botar a minha referência aqui, eu estou olhando que a tensão da fonte ela vai subindo, depois ela vai descer. Do outro lado também faz a mesma brincadeira. Então, nesse semiciclo aqui, o que vai acontecer com a tensão nesse capacitor, se eu colocar a referência aqui neste ponto? O capacitor, porque eu estou passando por retificador, né? O capacitor vai ter uma tensão que era zero, aí ele vai se carregando, até que atinge o valor de pico. Atingir aqui este ponto que é o valor de pico. Aí a tensão de entrada começa a diminuir. Quando ela começa a diminuir, se eu não tivesse o diodo aqui, se fosse um curto-circuito de fato, vou trocar o diodo por um curto-circuito. Se eu tivesse um curto-circuito, o que ia acontecer? A fonte ia começar a diminuir, a tensão do capacitor ia começar a diminuir também, né? Só que diminuir a tensão do capacitor significa o quê? Descarregar. Para descarregar o capacitor faria o quê? Ele iria devolver energia para a fonte, né? Só que neste momento entra uma figura importante que é o diodo. O diodo vai permitir que a corrente volte? Não, não vai permitir que a corrente volte. Então a corrente não volta para a fonte. Se ela não volta para a fonte, significa que a partir desse momento esse capacitor vai permanecer carregado, né? Por quê? Porque não tem aonde gastar energia, porque não tem nenhum elemento pendurado aqui em paralelo com ele. Então deu para perceber que com essa estrutura, quando a polaridade for positiva embaixo, né, o capacitor vai se carregar até o valor de pico. Como a corrente vai fazer este caminho aqui, entrando nesse terminal e saindo nesse, esse meu capacitor vai se carregar até um valor que é o valor da tensão de pico. E depois ele não descarrega mais porque não tem para onde descarregar. Acabei de desenhar aqui um diodo D2 e um capacitor C2 que complementariam o circuito. Então imagine assim, ó, quando a tensão for positiva embaixo, que era aquela polaridade que carregava o C1, o diodo D2 ele não vai funcionar. Por que não? Porque a corrente tentaria fazer este caminho e o D2 estaria bloqueado. Então, imaginando que eu seja um sujeito de sorte, liguei na tomada exatamente quando tinha essa polaridade na tensão de entrada, eu carreguei o capacitor C1 até o valor de pico. E nós já vimos, então, que a tensão sobre ele permaneceria constante, porque ele não teria uma carga para onde mandar essa energia. Aí a tensão de entrada se inverte e fica positiva em cima, negativa embaixo. O que vai acontecer? Nós já vimos que o diodo D1 vai ficar bloqueado, né? E a corrente vai tentar sair da fonte, não passa por D1 que está bloqueado, passa por D2 e passa por C1, por C2, desculpa. Quando ela passa por C2, ela vai voltar aqui para o terminal negativo da fonte. Trocando o diodo por um modelinho ideal de um curto-circuito, o que nós teríamos? O capacitor C2 ficaria em paralelo com a tensão do capacitor 1 e a tensão da rede. Então eu poderia escrever uma equação dizendo que VC2 é igual a V, ou vamos fazer diferente, até vou fazer assim, ó. Com a corrente entrando em cima e saindo embaixo, eu teria positivo aqui e negativo aqui. Fazendo uma malha, nem vou fazer direto a equação, fazendo uma malha aqui, escolhendo um ponto qualquer, imagine aqui, saindo daqui eu tenho menos V da fonte, menos V
menos V do capacitor C1 mais V do capacitor C2 igual a zero, porque eu vou ter ponto de partida. Qual é a tensão do capacitor 1? É V de pico. Qual é a tensão da fonte? No limite, ela atinge V de pico. Da mesma maneira, quando eu atinge V de pico aqui, eu carrego, o diodo D2 bloqueia e a energia não volta mais para a fonte. Então, meu VC2 vai ser igual a 2V de pico, se eu passar os 2V de pico do lado de lá. Ou seja, eu vou dobrar a tensão de saída. Então, qual seria a tensão de saída alimentada na tomada? Muita gente isso aqui faz contas assim, legal, a tomada é 220. Então, o dobrador de tensão vai ter na saída 440. Não, é 2 vezes o valor de pico. Então, se o pico é raiz de 2 vezes 220, isso significa que o meu VO desse circuito seria aproximadamente 622 volts. Aproveitando o embalo e falando então de um outro circuito, nós poderíamos imaginar uma outra estrutura dobrador de tensão que é muito encontrada nos circuitos eletrônicos por aí, como por exemplo aquelas fontes de computador que tem aquela chavezinha 110, 220 ali atrás. Como é que o circuito funciona? Olha aqui que negócio interessante. Eu tenho uma carga e eu boto aqui um capacitor, né? Tem um capacitor de filtro. É o jeito tradicional de fazer um retificador de onda completa com o filtro. Diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. E aqui eu teria o resistor de carga. Aquela chavezinha dos circuitos retificadores, das fontes de computador, por exemplo, ela fica bem aqui neste ponto. Eu tenho uma chave que liga aqui e eu tenho sempre dois capacitores de barramento. Vou chamar de C1 e C2. Então, quando a chave está aberta, isso aqui funciona como um retificador normal com filtro, onde o valor da capacitância de filtro é igual à associação série desses dois capacitores, que dá uma capacitância equivalente igual a metade. Agora, quando eu fecho a chave, né, quando eu tenho a chave fechada, ele passa a operar como um dobrador de tensão. Como assim um dobrador de tensão? Olha que legal. Quando a tensão for instantaneamente positiva aqui e negativa aqui, o que vai acontecer? A corrente vai sair daqui, não vai descer por D3 porque ele está reversamente polarizado, ela vai subir. Não vai descer por D2 porque ele estaria reversamente polarizado, ela segue, encontra um capacitor, desce, atravessa o capacitor e vai para onde? Volta para o negativo da fonte. Então veja que eu tenho esse circuito funcionando como uma espécie de um retificador de meia onda. Nesse momento, somente o diodo D1 estaria conduzindo. Com o diodo D1 conduzindo e trocando o bichinho por um modelo ideal, ou seja, por um curto-circuito, a tensão da fonte ficaria em paralelo ao capacitor C1, que se carregaria até V de pico. Por outro lado, quando nós tivéssemos a tensão positiva aqui e negativa, a corrente sairia daqui, tá? Sairia daqui, e iria tentar voltar para o terminal negativo do lado de lá. Por D4, fica evidente que ela não desce, porque o diodo já está apontando no sentido contrário. Às vezes os alunos têm alguma dificuldade de enxergar, fazer uma pequena confusão aqui, achando que a corrente vai subir por D2. Bom, mas a corrente sai do negativo buscando positivo. Ela não passa por D2 porque ela não tem como atravessar e voltar aqui para o D1. Além disso, o meu capacitor C1 já está carregado com uma tensão assim, né? Com um valor de pico positivo em cima, negativo embaixo, que está em paralelo com o D2, que garante que o D2 vai ficar sempre polarizado reversamente. Por isso ele não entra em condução. Então a corrente sai daqui, passa por aqui, atravessa C2 e volta para a fonte por D3. Onde entra positivo, onde sai negativo. Carrega até V de pico. Bom, qual é o V de pico aqui? Se o V de pico for 311 volts, vai carregar com 311 aqui, vai carregar com 311 aqui, a minha tensão de saída seria aproximadamente 622 volts. Bom, seriam esses os exercícios, espero que tenha ficado claro para todo mundo.